Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Aguinaldo e esse é o canal Qual o Problema? Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Então, na última aula sobre conjuntos numéricos, nós então falamos um pouco do histórico dos conjuntos numéricos. Hoje então nós vamos resolver alguns exercícios, né? Abordando aí conjuntos numéricos e suas propriedades. Vem comigo. A primeira questão, então, é da Universidade Federal da Bahia. Então, vamos observar as afirmações e encontrar aquelas que são corretas. Então, sobre os números reais, é correto afirmar que. Então, primeira afirmação: o produto de dois números racionais, quaisquer, é um número racional? Bom, então vamos recordar o que é um número racional. Então, um número racional é aquele número que pode ser escrito na forma de fração, da forma A sobre B, com A e B sendo dois números inteiros, tá certo? Para eu poder afirmar que isso não é verdadeiro, eu tenho que mostrar uma contraprova dessa afirmação, né? Então, pense comigo. Se eu pegar duas frações quaisquer e fazer a multiplicação, então A sobre B multiplicado por C sobre D, tá? Então são duas frações quaisquer. E eu fizer o produto, então eu vou ter A vezes C dividido por B vezes D. Como A, C, B e D são números inteiros, o produto AC é um número inteiro e o produto BD também é um número inteiro. Com isso, eu vou ter como resultante uma fração entre dois números inteiros. Portanto, todo produto de dois números racionais é um número racional. Então, essa afirmação ela é verdadeira. Bom, segunda afirmação: o produto de qualquer número inteiro não nulo, isso é importante, tá? Não nulo, diferente de zero, por um número irracional qualquer, é um número irracional? Então pensa no número inteiro, diferente de zero, multiplicado por um número racional. O que é um número irracional? É um número infinito, né? Pensa um número infinito multiplicado por um número inteiro. Bom, como nós não sabemos o que está escondido atrás dos pontinhos, né? Então, por exemplo, se eu pegar o número π, 3,1415 e assim por diante. Se eu multiplicar isso daqui, por exemplo, por 2, eu só vou conseguir obter uma aproximação desse valor, porque eu não sei o que está escondido nesses pontinhos. Então, ele vai continuar sendo um número irracional. Eu só vou ter a possibilidade de deixar de ser um número racional se eu multiplicar o número racional, por exemplo, 1 mais raiz de 2 multiplicado por um número racional 1 menos raiz de 2. Nesse caso, eu tenho que o resultado vai ser quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Portanto, esse produto vai dar menos 1, cujo resultado é inteiro. Ok? Bom, então, o produto de qualquer número inteiro não nulo por um número racional é um número racional? Isso também é verdadeiro. Então, já temos duas afirmativas aqui verdadeiras. Afirmação número 4. O quadrado de qualquer número irracional é um número irracional? Bom, para isso, vamos pensar no número irracional raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 é um número irracional. Se eu elevar esse número ao quadrado, eu tenho que raiz de 2 ao quadrado é igual a raiz do número 4, cujo resultado é 2. E 2 é um número inteiro. Então, o quadrado de um número irracional é um número irracional? Pode ser, mas nem sempre. Portanto, essa afirmação ela é falsa.
Afirmação número 8. Se o quadrado de um número natural é par, então esse número também é par. Então, ó, o quadrado de um número natural é par. Esse número tem que ser par, tá? Bom, para isso nós vamos utilizar aqui da paridade de um número, tá? Então, o que é um número par, tá? Um número par, ele é dado por 2n, e o número ímpar eu vou indicar aqui como 2n mais 1, sendo o n um número natural diferente de zero, tá ok? Se eu pegar esse número 2n, que é um número par, e elevar ao quadrado, eu vou ter como resultado 4n ao quadrado, que é um número par, uma vez que esse número é múltiplo de 2. Ele é 2 vezes 2n ao quadrado. Agora, se eu pegar 2n mais 1 e elevar ao quadrado, então eu vou ter aqui um produto notável, que vai dar quadrado primeiro, 4n ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 4n, mais 1 ao quadrado, que é 1. Bom, 4n ao quadrado é um número par. 4n é um número par. Um número par mais um número par tem como resultado um número par. Mais 1, eu tenho então um resultado ímpar. Tá certo? Então, o quadrado de um número natural é par. Então, esse número é par. Isso é verdadeiro. Porque o quadrado de um número ímpar tem como resultado um número ímpar. Ok? Então, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado, 25, 7 ao quadrado, 49 e assim por diante. Tá ok? Então, o quadrado de um número natural é par se esse número for par. Então, essa afirmação número 8, ela também é verdadeira. No caso da afirmação número 16, todo múltiplo de 17 é um número ímpar ou múltiplo de 34. Bom, o número 34, na sua forma fatorada, é igual a 2 vezes 17. Ou seja, o número 34, ele é múltiplo de 17. Quais são os múltiplos de 17? Os múltiplos de 17 são 17, 34, 51, 68 e assim sucessivamente. Bom, então, ou ele vai ser múltiplo de 17, ou ele vai ser ímpar, ou vai ser múltiplo de 34, porque os números pares que são múltiplos, né, de 17, né, são múltiplos de 34. Então, nesse caso, nós temos que essa afirmação ela também é verdadeira. A soma de dois números primos quaisquer é um número primo? Bom, o que é um número primo? Um número primo, ele é aquele número que tem apenas dois divisores, 2 e apenas 2. No caso, são os números 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Tá? Então, a soma de dois números primos quaisquer é um número primo? Então, por exemplo, se eu pensar aqui, ó, 2 mais 3 é 5, é um número primo. Mas se eu fizer 3 mais 5 é 8, e 8 não é um número primo. Então, a afirmação, a soma de dois números primos quaisquer é um número primo, isso é falso. E a última afirmação, número 64, se o máximo divisor comum de dois números inteiros positivos é igual a 1, então esses números são primos? Bom, eles poderiam ser primos. Por exemplo, o 2 e o 3, o maior divisor comum entre 2 e 3 é 1. O maior divisor comum entre 3 e 5 também é 1. Mas existe uma classe de números que são chamados números primos entre si. Eles podem não ser primos. Então, vou dar um exemplo aqui. O 8 e 9.
e o 9, né? Os divisores do 8, os divisores do número 8 são 1, 2, 4 e 8. Os divisores do 9 são 1, o 3 e o 9. Bom, o maior divisor comum entre eles é 1, mas o 8 e o 9 não são primos. Então, a afirmação que se o maior divisor comum entre dois números inteiros positivos é 1, então eles são primos, essa afirmação ela é falsa, tá? Esse tipo de questão normalmente pede-se a soma das alternativas que são verdadeiras, tá? Então, eu tenho alternativas verdadeiras. A 1, a alternativa 2, a alternativa 8 e a 16. Então, 16 mais 8, 24. 24 mais 3, 27. Ok? Bom, então essa foi a primeira questão. Vamos a mais uma questão, também de análise. Então, acompanhe comigo. Se n é um número inteiro ímpar, então n ao quadrado também é ímpar? Bom, se eu digo que n é um número inteiro ímpar, eu quero dizer que o n é um número terminado em 1, 3, 5, 7 ou 9. Bom, qualquer número que seja, se ele é terminado com 1, 3, 5, 7 ou 9 e ele é elevado ao quadrado, o resultado vai ter como algarismo das unidades o resultado do quadrado de 1, de 3, de 5, 7 e 9. Então, se eu souber qual é o algarismo das unidades desses números elevados ao quadrado, eu tenho também de todos os números terminados com eles elevado ao quadrado. Então, temos que 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, 5 ao quadrado, 25, 7 ao quadrado, 49, 9 ao quadrado, 81. Então, todo número terminado em 1 elevado ao quadrado termina em 1. 3, todo número terminado em 3 elevado ao quadrado vai terminar em 9. Todo número terminado em 5 elevado ao quadrado vai terminar em 5. Todo número terminado em 7 ao quadrado vai terminar em 9. Todo número terminado em 9 ao quadrado vai dar 1. Portanto, se n é um número ímpar, n ao quadrado é ímpar, isso é verdadeiro. Próxima afirmação diz o seguinte: a soma de dois números inteiros ímpares é sempre um número inteiro ímpar. Isso vem da paridade. Então, nós temos que um número par somado a um número par tem resultado par. Um número par somado a um número ímpar tem resultado ímpar. E um número ímpar somado a um número ímpar sempre terá resultado par. Então, a soma de dois números ímpares é sempre ímpar? Isso é falso. Ele é sempre par. Portanto, a alternativa é falsa. Nem todo número primo é par. Então, nós acabamos de ver que os números... é ímpar, perdão. Então, nós acabamos de ver os números primos. 2, 3, 5, 7, 11, né? E daí, você fala, nem todo número primo é ímpar? De fato, porque eu tenho 2 sendo um número par. Portanto, essa afirmação ela é verdadeira. Nem todo número primo é ímpar. Isso é verdade. Afirmação 4. Todo número inteiro par pode ser escrito na forma n ao quadrado mais 2 com n inteiro. Bom, n inteiro. Se n é inteiro, o n pode ser 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2,
e assim sucessivamente, tá? Ele é um número inteiro. Bom, se eu pegar um número desse elevado ao quadrado e somar 2, será que ele sempre vai ser par? Bom, nós acabamos de ver que um número ímpar elevado ao quadrado, ele tem como resultado um número ímpar. Então, se n ao quadrado, né, nós tivermos que n é um número ímpar, então n ao quadrado vai ser ímpar. Um número ímpar mais 2 vai ser sempre um resultado ímpar, porque um número ímpar mais um número par, nós acabamos de ver que ele resulta no número ímpar. Portanto, todo número inteiro par pode ser escrito nessa forma, sendo o n um número inteiro, isso é falso. Se n fosse um número par, ok, nós poderíamos escrever, mas n sendo um número ímpar, nós não podemos. E por fim, nós temos todo número inteiro ímpar pode ser escrito na forma 2n menos 9, com n sendo um número inteiro. Bom, 2 vezes n, com certeza é um número par, qualquer que seja o número n. Então, 2 vezes n sendo par, se eu subtraio um número ímpar, um número par somado ou subtraído de um número ímpar tem resultado um número ímpar, tá? Portanto, todo número inteiro ímpar pode ser escrito nessa forma? Sim, isso é verdadeiro. Portanto, nós temos como alternativas verdadeiras o 1, o 3 e o 5. Alternativa correta, alternativa B. Vejamos agora uma questão da PUC, São Paulo. Se A, B e C são números inteiros tais que C elevado a A é igual a B elevado a 2A, aqui me permitam fazer uma correção. 3 elevado a C é igual a 3 vezes 9 elevado a A, e A mais B mais C é igual a 16. Então, é verdade que... E aí eu tenho a relação entre essas esses três constantes aí, A, B e C. Bom, então observemos o seguinte. C elevado a A igual a B elevado a 2A. Eu posso dizer, para essa afirmação, C elevado a A igual a B elevado a 2A, eu posso afirmar da seguinte maneira, que C elevado a A é igual a B elevado ao quadrado elevado a A. Como aqui nós temos esses dois membros com o expoente A, isso implica que eu tenho uma afirmação, que eu posso fazer uma afirmação que C é igual a B ao quadrado. Ok? Bom, da outra afirmação, 3 elevado a C é igual a 3 vezes 9 elevado a A, eu posso, então, afirmar o seguinte, 3 elevado a C é igual a 3 vezes 3 elevado ao quadrado elevado a A, que é 3 elevado a 2A. Aqui eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. E das propriedades de multiplicação de potência de mesma base, eu posso dizer que 3 elevado a C é igual a 3 elevado a 1 mais 2A. Que aqui o expoente é 1. Bom, como as bases são iguais, eu posso afirmar que C é igual a 1 mais 2A. Bom, daqui dessa expressão, C igual a B elevado ao quadrado, tá certo? E como eu tenho que A, B, C são números inteiros e que ainda A mais B mais C é igual a 16, então aqui eu posso fazer algumas proposições. Quais são elas? Bom,
esse número C, ele é um número quadrado perfeito, tá ok? Então, vamos pensar em alguns possíveis valores para C. Então, C poderia ser 1, C poderia ser 4, C poderia ser 9, C poderia ser 16. Vou considerar esses 4 valores. Ora, se C for um desses valores, então eu poderia ter o correspondente B. Bom, se C fosse 1, como C é B elevado ao quadrado, qual é o número que elevado ao quadrado dá 1? É também 1. Então, B também seria 1. Se C fosse 4, B deveria ser 2. Se C fosse 9, B deveria ter sido 3. Se C fosse 16, B deveria ter sido 4. E eu também posso fazer a mesma afirmação para A. Ora, A, né, do C é igual a 1 mais 2 vezes A. Então, mexendo nessa equação, eu poderia falar que A é igual a C menos 1 dividido por 2. Ou seja, o A é um número, né, que é múltiplo de 2, ó, já que eu posso dividir por 2. Como eu tenho C menos 1, C menos 1 tem que ser um número par, para ser múltiplo aqui de 2, tá? Bom, para que C menos 1 seja par, o C deve ser um número ímpar. Isso então implica que o C não pode ser 4, o C não pode ser 16. Bom, então, suponhamos que C seja igual a 1. Se C fosse 1, 1 menos 1, 0, dividido por 2, 0. Só que nesse caso, A mais B mais C daria 2. Bom, então isso descarta a alternativa de que eu tenho esses valores para A, B e C. Bom, pensemos que o C valesse 9. Então, 9 menos 1, 8. 8 dividido por 2, eu teria um A igual a 4. Fazendo a observação de que A mais B mais C é 16, 9 mais 3, 12, 12 mais 4, 16. Opa, bingo! Encontramos os valores de A, B e C, certo? Nessas condições, ordenando, né, do menor para o maior, então eu teria 3, 4 e 9, ou seja, B é menor do que A, que por sua vez é menor que C. Bom, qual das alternativas eu tenho essa ordem de números? Eu tenho isso na alternativa C. Muito bem, pessoal. Esses foram 3 exemplos, né, de aplicações aí de conjuntos numéricos. Se gostaram, deixa aí o seu like, né, e compartilhe com seus amigos que em breve teremos aí novas questões resolvidas do Enem e de outros assuntos também. Um abraço.